estamos iniciando agora o segundo dia da nossa novena e vamos começar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso segundo dia é Jesus vem ao seu encontro. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Senhor é a terra, com o que ela contém, o universo e os que nela habitam. Quem vai subir o monte do Senhor? Quem vai ficar no seu santuário? Quem tem mãos inocentes e coração puro. Quem não corre atrás das vaidades, quem não jura para enganar o seu próximo. Este alcançará do Senhor a bênção e justiça de Deus, seu Salvador. Deus, repleto de misericórdia, que por intermédio de Jesus transformaste Saulo, empenhado em vos perseguir, no incansável Paulo, apóstolo da vossa Igreja. Por sua intercessão, libertai-nos o coração de todo egoísmo, tornai-nos transparentes à vossa palavra e inteiramente dóceis ao vosso Espírito. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Indo prender homens e mulheres, adeptos do caminho. Saulo, quando estava perto de Damasco, de repente viu, cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e aí te será dito o que deves fazer. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não cometeu, e não comeu, e nem bebeu. No texto de hoje, tirado lá de Atos, capítulo 9, um dos 3 relatos da conversão de Paulo dentro do texto dos Atos dos Apóstolos, há algo que chama muito a nossa atenção. Por 2 vezes, ele ouve uma voz que chama o seu nome, Saulo, Saulo. Essa voz é a voz do Mestre, que o chama. E aqui há algo muito interessante. Muitas pessoas acham que Saulo era o nome de Paulo antes da conversão e que o seu nome teria mudado depois desse encontro com Jesus. Eu quero te explicar exatamente isso. Para que você possa entender, é preciso traçar aqui uma diferença entre 2 tipos, basicamente, de judeus naquela época. Uns que moravam na região de Israel, terra prometida, terra onde estava a maior parte dos judeus, ou pelo menos uma parte considerável. E depois, haviam aqueles que moravam fora desse território. E estes, que era o caso de Paulo, você sabe, ele é de uma cidade que é colocada fora do território de Israel. Ele era um desses judeus. E aqui há um detalhe muito interessante. Esses judeus, geralmente, eles tinham 2 nomes. Um nome em hebraico ou aramaico, é no caso Saulo, vem de Saul. E Saul, para você ter uma ideia, é o nome do primeiro rei de Israel, segundo o texto de 1 Samuel. Sabia disso? A partir lá do capítulo 9, 10 e assim por diante. Então ele tinha um nome hebreu ou nome judeu ou judaico.
mas ele também, por ser um judeu que vivia na diáspora, fora da terra de Israel, tinha um nome latino. Daí é o nome Paulus. E sabe de onde vem o nome Paulus? Paulus, em latim, significa pequeno. Olha que detalhe interessante. Um outro ponto fundamental é que o nome dele não muda com o encontro que ele teve com Jesus, porque a conversão dele acontece no capítulo 9, e lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no versículo 9 é dito assim, ó, Saulo, que também se chamava Paulo. É só a partir daí que o nome no livro de Atos é enfatizado, Paulo. Nesse sentido, aqui há um detalhe interessante, que é teológico. O nome Saulo parece se referir muito mais àquele tipo de judeu mais radical, como nós vimos no dia 1º da nossa novena, fariseu. Então o nome hebreu. Agora, quando ele se coloca em missão, quando ele se coloca para levar o evangelho aos gentios, então o texto passa a adotar o nome greco-romano, ou seja, para mostrar esta proximidade que Paulo queria ter com todas as culturas conhecidas naquela época. E nesse sentido, há um detalhe muito bacana que eu quero trazer para a sua vida. E eu quero muito que você pense nisso. Nesse caso, o texto de Atos mostra que Paulo entrou na cultura justamente para levar a esta cultura o evangelho. Muitas vezes nós também precisamos fazer isso. É um pedido da igreja. E porque Paulo fez isso, entrou na cultura da época, ele foi considerado pelo saudoso Papa Bento XVI como o maior evangelizador de todos os tempos. Você tem conseguido, sem perder a sua identidade cristã, sem abrir mão do evangelho, entrar na cultura para transformá-la segundo a revelação de Deus? Pensa nisso. Jesus, eu vos louvo, porque escolhestes o apóstolo Paulo como testemunha da total entrega a Deus e ao próximo no amor. São Paulo, intercedei por nós para que possamos conhecer, amar e servir com todo o nosso ser a Jesus, que encontrastes no ardor da perseguição e que se tornou para vós princípio de vida e de dom a Deus e ao próximo no Espírito. Fazei com que estejamos sempre disponíveis a seguir em tudo o caminho de Jesus e obtende de Deus as graças de que tanto necessitamos. Que pela intercessão de São Paulo, homem de Deus e coluna da Igreja, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos enriqueça com as graças que temos necessidades e nos conduza à vida eterna. Amém. Estamos encerrando hoje o nosso segundo dia da nossa novena. Aguardamos vocês amanhã e, como disse Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.